Você deve estar se perguntando por que eu tô quebrando as orelhas de vários Pikachus para colocar o gorrinho de Natal. Na verdade, eu coloquei gorrinhos em vários Pokémon. E o que deu mais trabalho para tirar as orelhinhas foi o Charmander. Tudo isso, galera, porque eu vou fazer paraísos Pokémon para colocar na minha árvore de Natal. Isso aqui é uma base para encaixar na esfera e o Pokémon vem aqui em cima com alguns enfeites de Natal. Bom, a ideia inicial era essa, mas aí eu lembrei que eu tenho aqui várias basezinhas que eu utilizei em um Natal passado. Eu também fiz bolinhas com dioramas dentro, mas eram bonecos de neve. Então, teoricamente, é só remover aqui os bonecos de neve e encaixar os Pokémon. Se ficar algum espacinho vazio, eu posso incluir algum outro elemento de Natal. No caso aqui, ó, um presentinho. Isso facilita muito meu trabalho, porque eu já tenho várias dessas bases prontas, mas eu acho que não vai ser suficiente para todos os Pokémon. Principalmente porque algumas dessas bases não tem espaço para encaixar o Pokémon. Eu tentei até retirar o presentinho de EVA, mas olha só. Então só vai dar pra gente utilizar as bases que tinham boneco de neve. Mas já tá dando pra ver que vai ficar legal, olha só o Jigglypuff. E deram 43. Mas como são 70 Pokémon, ainda sobraram aqui 27. Ah, e os bonecos de neve, ó. Obviamente eu vou guardar para algum futuro projeto. Então, para o restante de Pokémon que sobrou, eu vou utilizar aquela base da ideia inicial. As esferas já estão todas aqui. Eu tenho esfera de 10 centímetros e de 8 centímetros. E eu fiz as bases compatíveis com os dois tamanhos. Como tá tudo muito azul, eu vou fazer uma pintura leve aqui com branco para criar o efeito de gelo. Como a outra base é de neve, essa aqui, gelo, vai combinar. Se liga só na diferença. Eu vou aproveitar as outras bases que não deu para usar e tentar tirar aqui algumas árvores e presentinhos. Assim eu consigo utilizar eles na construção das novas bases, né? Que a gente mantém tudo na mesma estética. Bom, tô aqui com o Chantilly Fake da Polycol. Isso aqui eu vou utilizar como neve. Uma leve camada aqui em cima, sem ultrapassar ali as bordas. E como essa massa tem cola na composição, é só encaixar aqui que já vai secar colado. E aí sim, ó, tá seguindo a mesma estética dos outros. Agora para arrematar um pouquinho de glitter. Vou fazer aqui um menorzinho também para ver se vai ornar com os outros. O mesmo esquema. O Chantilly Fake, o Jigglypuff, alguns elementos para o cenário. E o glitter. Isso aqui vai demorar para secar pelo menos umas 24 horas, então eu não posso colocar dentro da esfera. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Inclusive no próximo vídeo eu tenho mais coisas para mostrar para vocês, como as minhas bolinhas de Natal, Pokébolas douradas. Mas é claro que eu não vou deixar vocês sem pelo menos um resultado parcial. Então eu vou montar aqui o do Pikachu. Coloquei uma fita crepe ali embaixo, bem discreta, para ele ficar estável. Resolvi usar um laço. No caso aqui vou usar um laço mágico para facilitar. Vou ajustar aqui o formato das fitinhas para ficar bem rente ali, quase imperceptível. Agora sim. Bom, já temos um pronto. O total serão 70. Bom, então nos próximos dias eu volto aí com todos os detalhes que eu fiz com a minha árvore e os 70 paraísos Pokémon nela. Paraíso para cada Pokémon seguindo a Pokédex, chegou a vez da Ponyta. Lembrando que é uma série interativa, então eu uso os comentários de vocês para criar o próximo paraíso. A ideia que mais surgiu nos comentários foi para fazer um estábulo, então eu vou fazer uma versão mais simplificada de um. Esse paraíso aqui ele vai ser bem simples, mas vai ter o seu charme. Bom, vocês que vão me dizer no final, né? Como vocês perceberam aí, eu fiz o chão da base com gramaturas diferentes de serragem para criar texturas diferentes. A serragem mais grossa eu vou usar para simular a grama e a mais fina vai fazer a vez da terra. Depois de tudo selado e seco, com tons mais claros de verde, eu vou fazer a textura da grama do jeito que eu gosto. Já a parte da terra eu vou fazer como se fosse grama desgastada. Então eu começo com o marrom e depois com a tinta ainda molhada eu venho com camurça para criar o degradê. O estábulo ele vai ter um formato bem básico. Eu estou utilizando aqui tirinhas de EVA nas quais eu vou fazer textura de madeira e um soprador térmico para ajudar aqui a reforçar essa textura. Agora é só juntar as quatro faces e temos aqui as paredes. Eu vou utilizar aqui o ocre com um pouco de camurça só para dar uma quebrada nesse EVA e fazer um estilo madeira clara. Coloquei também aqui algumas cerquinhas e agora com quadradinhos de EVA eu vou criar algo que vai dar bastante personalidade a esse cenário. Fiz aí o mesmo esquema da graminha, só que dessa vez utilizei uma serragem um pouquinho mais grossa. E para selar eu vou aproveitar que sobrou a misturinha da grama, tá com a tinta verde, mas depois que secar eu vou criar uma base marrom. Depois eu venho com ocre, porque afinal isso aqui não é grama fresca, e para finalizar o camurça. Então temos aqui ó, fardos de feno que eu vou colocar sem dó, sem medo de parecer exagerado. Algumas plantinhas para preencher áreas. Ficou faltando o telhado, né, que eu também fiz utilizando EVA e tô pintando aqui com a cor clássica do telhado desse tipo de construção. Finalizando aqui a instalação do telhado e já podemos incluir a Ponyta. Foi um paraíso relativamente simples de fazer. Eu ranquearia ele como paraíso comum, apenas uma estrela. Porém, eu acabei incluindo um easter egg aí que eu acho que poucos vão perceber, que acabou quebrando uma regra da série Paraíso Pokémon, algo que é bem raro de acontecer. Então acabei mudando o rank desse paraíso, agora ele tem 3 estrelas, se tornando um paraíso raro. Seguindo a ordem da Pokédex, o próximo paraíso é para Rapidash. Comenta aqui o que você espera para o paraíso dela.
E a árvore de Natal que derreteu toda com calor, ó. Isso é pra você que acha que tudo que eu faço dá certo. Isso tá parecendo que deu certo pra você? Esse vídeo não tá com a mesma qualidade audiovisual que vocês estão acostumados a ver aqui, porque na verdade é improviso, é uma sequência de stories. E eu não vou narrar, vou deixar o áudio original dos stories, mas tem uma mensagem importante, então acompanhe aqui comigo. Galera, eu vim montar isso aqui com vocês porque eu não vou ficar desesperado sozinho não. Eu imprimi isso aqui e tô simplesmente com medo de montar, ó. E quebrar, porque o PLA, ele é relativamente frágil, sabe? Ai, meu Deus. Seria mais ou menos assim. Será que eu tenho que usar a temperatura? Não tem nada pra encaixar aqui. E ele... ele volta. Na minha cabeça, isso aqui vai dar certo, né? Colocar o palito ali pra segurar a árvore, estabilizar, enquanto eu manuseio ali. Tá derretendo, cara? Você tá derretendo ali? Cara, acho que tá derretendo. Caraca, tá derretendo, cara. Velho, olha isso aqui, cara. Cara, olha isso aqui. Olha isso aqui. Você que fala aí que eu acerto sempre, olha isso. Resiliência, rapaziada. Resiliência, vai dar certo. Eu acho que eu consigo voltar ao normal. Se não aquecer da maneira certa, ela colapsa. Ai, meu Deus. Vamos. Vou aproveitar que ela tá meio molinha ainda. Vou fazer só essa parte de cima, que é a parte mais crítica. Depois é só modelar o resto. Será que é isso? É assim? Tá saindo. Ó. Só falta a parte de baixo, pai. E eu acho que agora o jogo é eu esquentar e deixar de cabeça pra baixo. Me respeita, né? Olha isso aqui. Vamos colocar aqui na base, né? Ó, que bonita. Centralizada? Não tá. Não tá. Aí vocês estão pedindo muito também, né? Enfim, galera, coisas erradas sempre vão acontecer e o mais importante é como a gente decide lidar com elas. A lição que eu deixo hoje é que quando você estiver fazendo alguma coisa e no meio do processo parecer ter dado muito errado, respira fundo, não desiste, porque pode dar pra corrigir ou ressignificar aquilo. Pra galera que achou os dentes do meu Gengar exageradamente brancos, eu fiz o que vocês pediram, coloquei as divisórias ali, agora eu quero saber o que vocês acharam. Mas antes, vem acompanhar aqui comigo como eu utilizei todas essas peças aqui pra montar o Gengar e eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. O Gengar que eu usei, eu achei na internet o mais redondinho possível pra que ele ficasse com uma aparência de globo espelhado, e eu recortei manualmente ali no próprio fatiador da Bambolab peça por peça. Eu imprimi as partes em 2 impressoras simultâneas, então isso aí diminuiu o tempo de impressão pela metade. As partes menores levaram de 3 a 4 horas cada uma, enquanto as maiores de 6 a 7 horas. E para quem achou o preenchimento exagerado, eu fiz alguns testes e esse aqui foi o preenchimento que eu achei ideal. E um detalhe aqui, para a textura aveludada desse filamento, olha que lindo. Esse aqui é o preto da Clever, foram eles inclusive que enviaram os filamentos que eu usei no Gengar, foram 6 quilos. Valeu aí, Clever. Para facilitar aqui a montagem, eu fiz a marcação aqui nas faces das peças com letras, números e símbolos. E a montagem foi relativamente simples, porque na hora de fatiar, eu cortei o Gengar em 3 partes horizontais, depois eu dividi cada uma dessas partes em pedaços, então aqui na hora de montar, eu fiz o efeito inverso. Antes de começar a colar os quadradinhos, eu linchei ali as junções para ficar tudo meio nivelado. E eu usei o EVA porque a ideia é fazer um objeto decorativo com o efeito de globo espelhado, não um globo espelhado propriamente dito. Algo que eu já fiz, por sinal, foi bem no início, quando eu comecei a produzir vídeo, eu até mostrei nos stories um globo espelhado do Mickey. Esse aqui, na verdade, eu fiz com um plástico de salgadinho, sabe? Aquela parte interna metálica. Dúvida sobre a pintura? Essa primeira camada de tinta eu levei mais ou menos uns 45 minutos para fazer tudo. Não foi tão demorado, né? A segunda camada, a mesma coisa, uns 45 minutos ou até menos, porque eu já tinha pegado as manhas, né? O que demorou mais, cerca de 2 horas, foi fazer o efeito do brilho, que eu precisei colocar algumas cores e locais estratégicos. Eu gostei muito do resultado, ele ficou exatamente do jeito que eu queria que ele tivesse ficado. E sobre os dentinhos que vocês pediram para eu marcar, isso aqui é meme, é claro que eu não fiz isso. Na verdade, os dentes ficaram excessivamente brancos por conta da luz. Eu vou apagar aqui uma das luzes, só para vocês verem, tá vendo aí, ó? Os dentes estão muito bem marcados aqui,
tem as divisórias bonitinho e não tá tão brancão. É que a luz estoura aqui no estúdio, né? Bom, mas no fim acaba sendo tudo gosto pessoal, né? Agora me diz aqui o que você achou desse estilo de vídeo, de bastidores, mostrando detalhes. Quer que eu traga mais vídeo assim? Eu tô aqui com o Gengar gigante porque eu quero fazer a minha versão do Gengar Disco que foi pintada por esse artista. Então, para isso, eu utilizei as minhas duas impressoras em conjunto para fazer um Gengar bem grandão, foram 20 partes. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu já tô aqui com o Gengar montado, eu vou utilizar aqui quadradinhos GVA para revestir todo o Gengar. E para não ficar um trabalho muito maçante, eu vou utilizar aqui um gabarito no formato dos quadradinhos de 1 centímetro, 1 por 1. Dessa forma aqui, pessoal, fica muito mais fácil, muito mais prático, se liga só. Fiz um cálculo mais ou menos e eu acho que essa quantidade aqui vai ser suficiente. Eu vou testar aqui primeiro a cola de contato. É uma cola mais precisa, que deixa o acabamento mais bonitinho. Ela só não é tão prática, né? Porque a gente precisa passar nas duas partes e esperar secar. Já a cola instantânea, ela deixa o trabalho bem mais ágil, mas ela faz uma certa baguncinha. Ela gruda no dedo também, o que pode atrapalhar muito ao longo do processo. Mas nada que uma luva não resolva, então eu segui utilizando a cola instantânea nas áreas maiores e as áreas mais detalhadas, que precisavam ali de um pouco mais de atenção, eu substituí pela cola de contato. É importante ter os quadradinhos ali muito bem definidos para o efeito ficar legal, e é por isso que nessa primeira etapa da pintura eu vou tomar muito cuidado para não deixar a tinta acumular ali no baixo relevo. Eu utilizei aqui a tinta PVA para selar o EVA e já criar uma base de cor para a próxima etapa. Nessa próxima etapa sim que eu vou utilizar bastante cores diferentes dentro de uma mesma paleta. E ao invés de pintar quadradinho por quadradinho, cada um com a sua cor específica, como você está vendo aí, eu optei em pintar tudo com uma cor base para depois incluindo as outras cores nos detalhes. A maioria das cores que eu vou utilizar aqui são cores iridescentes, isso quer dizer que dependendo do ângulo, a cor vai se comportar de forma diferente, se liga só. Você me viu aí aplicando uma cor praticamente invisível, mas olha o que acontece quando eu mudo o ângulo. Eu vou aqui intercalando entre as cores, colocando em locais aleatórios, mas algumas precisam estar em locais específicos para o efeito ficar legal. Continuando aqui a magia das cores, ó, a tinta é rosa, mas eu vou aplicar aqui e a maioria vai ver em azul. Mas é aquilo, quanto mais eu mudo o ângulo, mais ele muda para rosa. Em alguns casos mais extremos, que é esse lilás aqui, que a tinta é lilás, mas ele brilha em dourado. E mudando aqui o ângulo novamente, temos ali o lilás. E são todos esses efeitos e cores que eu vou utilizar como um truque para a gente criar aqui o aspecto de um globo espelhado. E a escolha das cores, obviamente, não foi aleatória. Eu fiz uma paleta de teste aqui antes de começar a pintar. Para os olhos, eu resolvi utilizar glitter, e o glitter é sempre muito complicado, porque ou ele deixa muito legal, ou ele deixa com aspecto cafona. Nesse caso aqui, eu acho que funcionou bem, porque o glitter está sendo completamente ofuscado pelos quadradinhos. Para a boca, eu também vou utilizar EVA com glitter para seguir o padrão. O foco da pintura é na parte superior ali, onde normalmente pegaria a iluminação natural, é que deixou esse aspecto legal. E esse Gengar, com formato bem redondinho, foi proposital para que ele ficasse mais parecido ainda com o globo espelhado. Agora me diz aí o que você achou do resultado do meu Gengar Disco. Tá aprovado?